Volume 3. Capítulo 56. O início da alquimia. Depois de estocarmos a comida, como última tarefa, nós mais uma vez fomos até a guilda de aventureiros e terminamos de registrar Carol em nosso grupo antes de deixarmos a cidade. Quando estávamos saindo da cidade, o vigia sorriu quando viu Carol e Carol respondeu com um sorriso. Pensando sobre isso, esse homem também estava preocupado com Carol. A propósito, eu deixei a tarefa de lidar com o cavalo com Haru. Eu tentei sentar no assento do cocheiro para conduzir o cavalo, mas ele não escutou nenhuma de minhas palavras. Nesse momento, Haru apareceu e o cavalo ouviu minhas instruções com má vontade, mas eu pude sentir que ele realmente estava relutante em seguir as minhas instruções, então eu deixei o papel de cocheira com Haru. Eu podia dizer que ele reconheceu Haru como sua mestra, mas ele não me reconheceu como seu mestre. Eu não sei se ele sentia simpatia por alguém com o mesmo cabelo branco que ele, ou se ele era meramente um cavalo pervertido. Eu devo me tornar um domador de monstros e forçá-lo a me obedecer? Eu acabei pensando nisso. Ishinojo, a propósito, como você se torna um domador de monstros? Carol, para virar um domador de monstros, você deve se tornar um usuário de chicote depois de chegar ao LV5 como fazendeiro. Assim, você pode virar um domador de monstros ao chegar ao LV20 do usuário de chicote. Carol me ensinou. Ishinojo, entendi. Agora que penso nisso, apesar de Lizzie ser uma usuária de chicote, ela se identificava como uma domadora de monstros. Talvez ela falasse isso no sentido de que ela iria se tornar uma domadora de monstros no futuro. Ishinojo, você conhece outros empregos que podem ser adquiridos sendo um fazendeiro? Carol, pescador, colhedor, cozinheiro e usuário de foice. Aliás, é dito que uma pessoa com o fazendeiro LV20 o mago da terra LV20 será capaz de se tornar um mago da grama. Ishinojo, mago da terra? Carol, aparentemente, depois de se tornar um mago LV50, você poderá ser capaz de se tornar um mago dos 4 atributos em fogo, vento, água e terra. Ishinojo, Entendi. É porque o level do meu mago é baixo, ou eu preciso aumentar meu level. O level do meu mago ainda é 13, então eu preciso aumentar ele mais 37 vezes. Carol, aliás, qual é o emprego de Shino-sama? Você pode usar magia, você pode lutar apenas com suas mãos e você pode lutar com uma espada também. Mas na guilda de aventureiros, a configuração do grupo foi tarefa de Haru-san, então você não é um aventureiro? Ishinojo, bem, há vários motivos e isso é confuso, mas não é verdade. Ver para crer. Você vai ficar confusa quando olhar ele, mas você pode por favor dar uma olhada em meu status? Carol me agradeceu por dar minha permissão e disse a abrir status, Ishinojo. Meu status deve estar sendo exibido diante de seus olhos. Carol, o que é isto, Ishino-sama? Este status, e além disso, eu não posso ver o seu emprego. Ishinojo, não é como se você não pudesse vê-lo. Ele não existe. Eu não tenho um emprego. Em outras palavras, um desempregado. Apesar de dizer isso, enquanto eu sou um desempregado, eu também sou um espadachim, um pugilista, um aprendiz de ferreiro e um caçador ao mesmo tempo. Minha elevada sorte é graças a isso. Haru, Mestre, esta é a primeira vez que eu escuto isto. Enquanto sentava no lugar do cocheiro, as orelhas de Haru estavam tremendo e ela estava olhando para cá por cima de seu ombro. Ishinojo, Eu não contei para Haru? Haru, não, você não contou. Entendo. Mas eu tinha certeza de ter contado para ela. Eu só contei para ela que eu adquiri habilidades do desempregado? Ishinojo, desculpe. Neste caso, é esse tipo de coisa. A deusa Sama me disse para contar isto só para aqueles em quem eu confio e para ninguém mais. Carol, a de deusa Sama? Eu entendi. Haru, entendido. Carol e Haru assentiram. Ishinojo, a propósito. Haru e Carol, eu aprendi uma nova habilidade do desempregado. Eu sou capaz de escolher outro emprego para vocês duas, mas o que vocês gostariam de escolher? Carol e Haru A carruagem deu uma parada abrupta. O cavalo pervertido relinchou pela súbita puxada em suas rédeas. Ishinojo Isto é algo para causar tamanha surpresa? Eu tenho 5 empregos, então o segundo emprego não é particularmente notável. Haru Mestre, eu não acho que esse seja o problema. Ishinojo, então eu não devo usar ele? Segundo emprego 2. Haru por favor, faça-me uma lenhadora. Eu quero aumentar meu status me tornando uma pugilista. Ishinojo, tudo bem.
Eu mentalmente recitei para que o segundo emprego de Aru se tornasse lenhadora. Ishinojo, como foi? Aru, eu vou checar. Abrir status, é incrível mestre. Eu realmente tenho 2 empregos. Ishinojo, vamos ver. Abrir status, Alvatata. Nome: Alvatata. Raça: Loba branca. Emprego: Espadachim Fera LV7. HP: 131149 a 18. MP: 3439 a 5. Ataque físico: 133 a 10. Defesa física: 128 a 14. Ataque mágico: 9 a 9. Defesa mágica: 74 a 13. Velocidade: 300 a 5. Sorte: 30 a 10. Equipamento: colar de escravo, espada curta, vestido de seda, sapatos de couro, presa do dragão do fogo, a broche do vento. Habilidades: arremessar pedra, equipar besta, desmantelar, equipar espada, 2 corte giratório, 2 equipar arco e flecha, fortalecimento de esgrima, a pequeno, aumento na velocidade, a menor, equipar 2 armas, distribuição de pontos de experiência, fortalecimento olfativo, avaliar falsificação. Títulos adquiridos: Conquistadora do Labirinto 2, líder da equipe. Empregos disponíveis: Plebeia LV15, fazendeira LV1, caçadora LV5, lenhadora LV1, aprendiz de espadachim LV25, espadachim LV23, espadachim fera LV7. Eu posso ver só um emprego. Mas o ataque mágico dela, que deveria ser 0, aumentou em 9 pontos e sua sorte chegou a 30 pontos. O que significa que, incluindo aqueles em seu grupo, outras pessoas não podem ver o segundo emprego dela. Isso com certeza é útil para encobrir nosso segredo. Ishinojo, e quanto a Carol? Carol, Ishino-sama? Ishinojo, qual o problema? Carol, Ishino-sama pode escolher os empregos que quiser? Ishinojo, Então, Carol, se é esse o caso, e quem sabe a pessoa que trocou a tentadora de Carol para a plebeia não foi Toreru-sama, mas Ishino-sama? Réqua. Ah. É verdade. Eu não contei para Carol sobre isso também. Ishinojo, Bem, é isso mesmo. Esta também é uma habilidade do desempregado e Kozar-sama me disse para manter segredo sobre isso. Carol. Carol pensou que pudesse ter sido isso. Daquela vez, o item que Ishino-sama me deu foi o Anel da Amizade. Depois de colocar ele, o emprego de Carol mudou e Carol viu o estilo de luta de Ishino-sama que superava os limites de seu emprego, Ishinojo, Carol está muito feliz por ter seguido Ishino-sama. Aru, eu também estou muito feliz por estar junto do mestre. Ah. Bom, eu também estou super feliz, mas é meio constrangedor dizer isso para elas. No fim, o segundo emprego de Carol foi aprendiz de maga. Aparentemente, ela quer se tornar uma aprendiz de alquimista e aprender a avaliar minério. Ishinojo, pensando sobre isso, eu sou capaz de usar alquimia, e não seria mais lucrativo se eu convertesse o minério de ferro em barras de ferro? Carol, sim. Porque isso é algo difícil, já que consome muito MP. Se for um aprendiz de alquimista LV5, ele deve ser capaz de produzir barras de ferro a partir do minério de ferro. Ele deve ser capaz de criar 3 barras de ferro em um dia, porém, me parece que o mestre deve ser capaz de converter uma quantidade muito maior de ferro. Ishinojo, eu acho que sim. Eu vou fazer um teste. Eu peguei a caixa de minérios de ferro da minha bolsa de itens e coloquei ela na carruagem. Por um momento, eu senti a velocidade da carruagem diminuir, mas ela logo voltou à velocidade original. Abrindo a tampa, eu olhei para o minério de ferro lá dentro. Havia pedras avermelhadas. Eu provavelmente não pegaria elas se as visse no chão. Ishinojo, há algum tipo de penalidade se uma pessoa que não faz parte da guilda de alquimistas produzir barras de ferro? Carol, não há. A guilda de alquimistas é uma organização que fornece um suprimento estável de minérios e catalisadores e compra metais refinados. Você vai precisar entrar na guilda de alquimistas para receber esses benefícios. Mas, mesmo que você não use alquimia para fazer ferro puro, ainda é possível fazer isso? Então é assim? Eu pensei, mas então eu mudei de ideia.
Fundir ferro a partir de minérios de ferro já é uma atividade comum na Terra há mais de 5.000 anos. Fundir metais é possível mesmo sem contar com habilidades específicas. Se esse é o caso, eu vou tentar. Eu mudei meus empregos para os especializados em magia e em aprendiz de mago, mago e aprendiz de alquimista. Alquimia, em habilidades de produção e em aprendiz de alquimista LV2. Usando o poder mágico, minérios podem ser convertidos em metais e metais podem ser combinados em ligas. Para ver a lista de metais que você pode criar, diga abrir métodos. Assim, eu murmurei abrir métodos e verifiquei os métodos que eu tinha. Havia 20 tipos de metais que eu poderia fazer. Dentro desta lista estava o método para produzir ferro a partir de minérios de ferro. Eu não sei como fazer aço. Se eu me lembro corretamente, aço é uma liga de carbono e ferro sobrescrito uma. Carvão pode ser preparado facilmente, então eu quero fazer aço quando o meu level de alquimia aumentar. Era uma habilidade que não te dizia como usar ela na descrição, mas eu entendia como usá-la assim que eu adquiri. Eu extraí um minério de ferro da caixa, apertei ele na minha mão esquerda e coloquei meu poder mágico nele. Fazendo isso, algo começou a se juntar na superfície do minério de ferro e começou a jorrar como areia. Isto deve ser as impurezas. Mas, mesmo depois de remover as impurezas, ele continua vermelho. Ele é chamado de hematita sobrescrito 2, devido a seu estado que contém átomos de oxigênio. Contudo, ao continuar canalizando o poder mágico, o oxigênio foi continuamente removido e ele gradualmente mudou sua cor para uma cor metálica opaca. Isso me consumiu 20 MP para chegar neste ponto e quase 3 minutos se passaram. Então, Ishinojo subiu de level. Aprendiz de alquimista acumula pontos de experiência ao usar alquimia. Eu cresço 400 vezes mais, então foi o mesmo que fazer ferro a partir de 400 minérios de ferro, então não é estranho que meu level tenha aumentado. Meu level aumentou 2 vezes. O ferro criado a partir do minério de ferro não estava na forma de barra ou chapa, mas era uma bola de ferro. Era algo mais leve comparado com a forma de minério. Ishinojo, que tal? É algo desse tipo? Carol está incrível. Normalmente, um alquimista leva em torno de 10 minutos para fazer ferro puro desse tamanho a partir do minério de ferro. No entanto, eu não sou um alquimista, mas sim um aprendiz de alquimista. Carol, a velocidade da alquimia deve depender do ataque mágico. Isso provavelmente influenciou nesse resultado. Carol estava surpresa. Eu me senti orgulhoso. Apesar de ser um mero presente da trapaça do desempregado. Eu comecei a trabalhar transformando outro minério de ferro em ferro enquanto a carruagem balançava. História secundária. Graças a 80% do território de Dakia consistir de prados sobrescrito 3, a pecuária prosperava. O que era surpreendente era que 90% dos cidadãos eram nômades. Graças a isso, havia poucos lugares que poderiam ser chamados de cidade em Dakia. Há apenas 2 cidades na fronteira assim como a capital, em Ferruite. Os conflitos com o país vizinho de Korat continuavam, mais 2,8 quilômetros ao redor do rio Tristeza que fluía ao longo da fronteira, as pessoas viviam em paz. Entretanto, havia um grupo que não gostava dessa paz. Sociedade Secreta do Massacre. A organização que possuía o nome mais brutal e os criminosos mais cruéis da história de Dakia. O líder do massacre, Júlio, convocou os membros fundadores e fez um discurso. Júlio, a insignificante paz que nos foi dada, com o objetivo de manter isso. Por todo esse tempo ao longo de alguns séculos, nós continuamos a guerra com nossos vizinhos de Korat. Há aqueles que se sentem tristes e angustiados por não sermos capazes de vencer. Devem haver aqueles que encontram honra por não perdermos. Mas nós sabemos. Nós estamos conscientes. O país está com medo de vencer a guerra. Dakia, ao criar um inimigo comum para todos, o governo está tentando encobrir e esconder múltiplos erros, corrupção e transgressões. Todo descontentamento é dirigido ao inimigo imaginário Korat. É verdade, Korat não é o inimigo. Eles são o inimigo imaginário criado pelo país. Todos os pecados são cometidos pelo inimigo imaginário Korat e os líderes de nosso país estão aproveitando sua luxúria usando os impostos coletados dos cidadãos em nome dos fundos da guerra. Quando Júlio fechou seu punho e bateu na mesa, um dos membros fundadores levantou sua mão. Membro, o que você quer dizer com aproveitando sua luxúria? Júlio, é mulheres. Mulheres, álcool e carne. Carne cozida com muita pimenta. Pimenta até transbordar nos pratos de ferro. Os membros fundadores ergueram vozes dizendo para a explicação de Júlio. Pimenta não era um item caro,
mas também não era algo barato o bastante para usar todos os dias. Júlio, de qualquer forma, nós devemos levar o martelo de ferro até esse governo podre. Quando Júlio levantou seu punho, os membros fundadores falaram, oh. Nesse momento. Oi. O que vocês estão fazendo no meu armazém, seus patifes? Como os ânimos estavam muito eufóricos, o som escapou para fora. Assim, como se vocês pequenas aranhas, as crianças de 13 e 14 anos fugiram do armazém com Júlio na liderança. Júlio, como foi Sutino? O discurso de hoje foi muito bom, não foi? Sutino foi o melhor Júlio. A propósito, você já escutou as notícias? Parece que Narbi-san foi capturado. Em Florence, no norte. Júlio tio Narbi-san? Narbi era o irmão mais novo do pai de Júlio e ele foi exilado do país devido a seus atos de bandidagem 12 anos atrás. Depois disso, ele se tornou um bandido e eles escutaram que ele viajou por muitos lugares diferentes. Narbi foi exilado quando ele tinha 3 anos de idade, e antes disso, ele não mostrou sua cara na casa do pai de Júlio, então Júlio e Narbi não se conheciam, mas ele pensava em Narbi como um herói derrotado que se rebelou contra um país corrupto. Sutino aparentemente, ele foi capturado por um homem chamado Ishinojo e uma garota chamada Alvatata. Júlio, Ishinojo e Alvatata, o imperdoável. Colocar as mãos em nosso herói. Por enquanto, os dois continuaram sua fuga. O nome da organização deles era Sociedade Secreta do Massacre. Um grupo famoso de delinquentes que todos na cidade de Ferruite conheciam. Volume 3. Capítulo 57, Na Noite na Vila Gomaki. Para uma pessoa que nunca teve enjoo em carros, o trabalho secundário, a alquimia, que eu estava fazendo dentro da carruagem era excelente para passar o tempo. Os minérios de ferro se transformaram em bolas de ferro uma após a outra acompanhando o aumento no level do meu aprendiz de alquimista. Agora eu estava no level 14. Quando o aprendiz de alquimista chegou ao LV10, eu aprendi a habilidade Avaliar Metal. O Avaliar Metal também parecia se aplicar em armas e armaduras, assim como equipamentos, então... Aço e liga metálica de ferro e carbono. Produzido por um alquimista de level intermediário. Isso apareceu quando eu olhei para a minha espada de aço. A propósito, meus métodos aumentaram em mais 5. Eu pedi para olhar a presa do dragão do fogo, mas ela não pôde ser avaliada por não ser feita de metal. Olhando para a espada curta, eu descobri que ela era feita de ferro. Aliás, a espada de Goblin parecia ser feita de um metal especial chamado de ferro de Goblin. Carol, é um metal mágico. Parece que os metais que continuam a ser banhados pelo sangue de numerosos monstros vão sofrer mutação. Mas esses metais raramente aparecem e a maioria da circulação de metais mágicos no mundo é obtida a partir dos itens deixados pelos monstros nos labirintos. Aparentemente, se você aumentar seu level de alquimista, você será capaz de combinar metais mágicos para criar novos metais mágicos. Eles são chamados de ligas mágicas. Ishinojo O. Carol é mesmo inteligente, então, o ferro de Goblin é valioso? Carol, não. O cajado de ferro de Goblin deixado por Hobgoblins é feito de ferro de Goblin, por isso ele não é valioso. É dito que ele é um pouco mais fraco quando comparado com o ferro comum, então o ferro puro tem um preço mais elevado. Ishinojo, E.A. Entendo. Que pena. Meu MP chegou a menos da metade, então eu vou descansar agora. Eu não posso praticar golpes com a espada na carruagem e MP é necessário para aumentar minha proficiência em magia. Ishinojo, seria ótimo se existissem remédios que facilmente recuperassem o MP. Carol, poções de mana estão sempre em falta no mercado, então elas são extremamente valiosas. Nobres e ricos compram poções de mana. Já que ao usar poções de mana, eles serão capazes de usar mais magias e aumentar seus levels. Além disso, aparentemente, muitos magos, médicos e alquimistas de elite são filhos de famílias ricas. Ishinojo, sempre em falta. Não é bom comprar tudo de uma vez. Eu murmurei e Aru, ainda sentada no assento do cocheiro, se juntou à nossa conversa. Aru, é verdade. A guilda de aventureiros não compra materiais de pessoas que não sejam aventureiros porque os mercadores costumam comprar todos os materiais com antecedência. No passado, quando a guilda de aventureiros ainda não existia, os mercadores contratavam aventureiros e colhedores para coletar ervas e materiais de monstros. Contudo, os aventureiros, que não tinham consciência dos preços do mercado, eram enganados e vendiam os materiais por um preço bem mais baixo. A guilda de aventureiros foi estabelecida para tentar proteger esses aventureiros. Dessa forma,
os mercadores que não gostaram disso compraram todos os tipos de poções que os aventureiros precisariam em suas missões. Os mercadores vendiam esses itens por um preço muitas vezes maior do que o preço original, mas nenhum aventureiro comprou poções. Um boicote foi estabelecido. Nessa época, um grande surto de monstros aconteceu e muitos aventureiros morreram lutando contra esses monstros. Foi dito que entre os mortos, muito poderiam ter sido salvos com o uso de poções. Desde então, a guilda de aventureiros excluiu os mercadores e herbalistas que produziam poções. Eventualmente, tais materiais não foram mais comprados de pessoas que não fossem aventureiros. Isso aconteceu há mais de 300 anos. Agora, a guilda de aventureiros e a guilda dos herbalistas têm uma relação amigável, então a produção de poções está mais fácil hoje. A guilda de aventureiros passou a tolerar a brecha que Mestre usou ao me pedir para vender os materiais para a guilda. Até agora, eu só estive aumentando os levels de meus trabalhos relacionados à batalha, mas eu estou pensando sobre viver minha vida sem me envolver com lutas. Seria mais conveniente aumentar meus empregos relacionados à produção de itens. No mínimo, o perigo de morte não parece muito grande para o meu eu atual. Mas Haru parece preferir uma vida de combates. A carruagem continuou pela estrada, mas o caminho se tornou cada vez mais íngreme. Parece que entramos em uma região montanhosa. Quando eu vivia no Japão, as montanhas me davam a sensação de estarem cobertas por árvores, mas as montanhas rochosas daqui só têm grama, flores e pequenas árvores crescendo. Não há nenhuma árvore enorme. Eu acho que o Monte Fuji deve ser assim também. Eu me lembrei que uma vez, minha família discutiu se deveríamos subir o Monte Fuji até a 5ª estação, mas Miri foi inflexível sobre o ódio que tinha sobre escalar o Monte Fuji. Então, no fim, a viagem para o Monte Fuji foi cancelada e nós acabamos indo comer enguias em Hamamatsu sobrescrito uma. Bem, pensando sobre isso, eu concordo com a opinião de Miri de que o Monte Fuji é um lugar para se observar e não para se escalar, mas essa foi a primeira e última vez que vi Miri tão teimosa. Haru, há uma vila postal em frente, então vamos descansar hoje e ir até o labirinto amanhã. Carol, este é o Monte Gomaki? Haru, você consegue ver a vila? Haru, não, eu ainda não consigo. Mas nós estamos nos aproximando do cheiro de vida, então nós devemos ser capazes de ver ele logo. Ishinojo, cheiro de vida? É diferente do cheiro dos humanos? Haru, o cheiro da lenha queimando, o cheiro do pão assando, o cheiro de pessoas vivendo suas vidas. Então era algo desse tipo. O nariz de Haru é mesmo incrível. Exatamente como ela descreveu, nós fomos capazes de ver a vila pouco depois. Diferente de Florence ou Belarra, era mesmo uma vila pequena aparentemente chamada de Vila Gomaki com quase 20 residentes. Parece que eles usaram o nome da montanha. A fronteira nacional de Dakia ficava a sudeste. A fronteira nacional de Korata estava a sudoeste. Parece que como se leva 2 dias para viajar entre os dois países, viajantes e mascates que estão viajando para um dos países param nessa região. Dessa forma, amanhã nós vamos seguir até o labirinto e voltar para passar a noite. No dia depois de amanhã, nós provavelmente vamos acampar. Na entrada da vila, carruagens estavam alinhadas em colunas. Parece que uma caravana está indo para Florence. Como os produtos estavam todos nas carruagens, eles devem ter parado por aqui sem passar nos estábulos. Havia um estábulo, então nós deixamos o cavalo com eles. Eu ainda não pensei em um nome para o cavalo. Por enquanto, Haru lembrou o cavalo para se comportar e nós 3 descemos da carruagem. A propósito, a taxa para deixar a carruagem até amanhã depois de amanhã era 10 cents e a taxa pelos cavalos era determinada pela raça deles. A taxa por um cavalo branco era 50 cents, incluindo a ração. Foram 60 cents no total. Eu entreguei 6 pacotes com 10 moedas de cobre e recebi o recibo de pagamento. Dono do estábulo, ainda assim, esse com certeza é um cavalo esplêndido. Há uma enorme diferença entre aquele burro lento e faminto desta manhã. O tio de cabelos castanhos que estava olhando para nosso cavalo branco compartilhou seus pensamentos. Ishinojo, burro lento? Dono do estábulo Esta manhã um casal estranho nos visitou e deixou ele aqui. Mesmo ele sendo pequeno, ele era um burro lento que realmente podia comer bastante. Eles deixaram a vila pela tarde, mas metade da palha em meu estábulo já tinha disso devorada. Isso me deixou com um grande prejuízo. Eram Joffre e Elise sem sombra de dúvida. Eles continuaram a jornada deles ontem sem nem mesmo ficar na estalagem. Eles com certeza são indescritíveis. Mas mesmo durante uma jornada dura, eles definitivamente ainda devem estar sorrindo.
Ishinoju, aliás, eles disseram para onde estavam indo? Dono do estábulo, não faço ideia. Eles comentaram que estavam indo para o sul. Ishinoju, entendo. Eu tinha a sensação de que iríamos nos encontrar com eles de novo, mas parece que vamos encontrá-los ainda mais cedo do que imaginei. Bom, nós vamos passar um dia aqui, então não acho que vamos alcançá-los imediatamente. Ishinoju, a propósito, há alguma especialidade aqui? Dono do estábulo, o guisado feito com leite de cabra e farinha de trigo é delicioso. Se você for até a estalagem, eles vão te fazer comer isso, mesmo que você odeie esse prato. Ishinoju, entendi. Muito obrigado. Guisado com leite de cabra. O que vem à mente quando se está em uma jornada é experimentar as especialidades locais. Mesmo que esta seja chamada de vila postal, com certeza é uma vila pequena. Há apenas uma estalagem. Havia outros cavalos que pareciam ter sido confiados ao estábulo também, então devem ter outros clientes hospedados. Dona da estalagem, bem-vindos. São 3. Nós podemos preparar o estábulo para escravos, o que você prefere? A tia falou com um sorriso. O colar de escrava de Aru estava escondido pela echarpe, mas o colar de escrava de Carol estava completamente à vista. Eu pude imediatamente ver que a tia não estava agindo de má fé. Perguntar isso deve ser uma prática comum neste mundo. Ishinoju, não. Por favor, prepare um quarto normal. E todos vamos ter a mesma refeição. Dona da estalagem, tudo bem. Qual quarto você prefere? Um quarto duplo. Ou você prefere escolher camas no quarto grande? Infelizmente, os quartos individuais foram todos preenchidos. Aparentemente, o quarto duplo custa 30 cents e custa 5 cents por pessoa no quarto grande. Contudo, parece que já há 7 pessoas usando ele, então é uma situação bastante desconfortável. O pagamento pelas refeições era separado, 7 cents pelo jantar e 3 cents pelo café da manhã. Ishinoju, não podemos ficar com 2 quartos duplos. Dona da estalagem, desculpe. Há apenas um quarto duplo sobrando. Um grupo grande de mercadores apareceu. A caravana que parou suas carruagens na entrada da vila, Eles deixaram guardas, mas eles não vão ser capazes de dormir nas carruagens. Bem, eles devem querer dormir em uma cama pelo menos uma vez durante suas viagens. Não temos escolha. Nós alugamos o quarto duplo e seguimos para nosso quarto. Apesar de outras pessoas não poderem usar a bolsa de itens, eu vou ter problemas se ela for roubada, então eu carreguei ela comigo e muito bem, o que fazer agora? Carol, muito bem. Carol vai dormir ao lado da cama, assim Aru-san e Shino-sama, por favor, usem a cama. Aru-san deve estar cansada já que conduziu a carruagem o dia inteiro. Aru, não, Carol é menor, então Carol deveria usar a cama com o mestre. Eu acredito que isso será mais confortável para o mestre. Ishinoju, então vamos levar as duas em consideração e eu vou dormir ao lado da cama enquanto vocês duas usam a cama. Carol e Aru, de jeito nenhum. Eu sabia que elas definitivamente diriam isso. Mesmo assim, como um homem pode dormir na cama enquanto deixa uma garota dormir no chão? Ishinoju, bem, vamos pensar sobre isso enquanto jantamos. Uma boa ideia pode surgir. Eu disse isso e nós 3 seguimos até o refeitório para jantar. Uma enorme panela de guisado já estava preparada. Só uma pequena quantidade de legumes foi usada como ingrediente e não havia nenhuma carne. Eles devem fazer uma porção enorme e o restante deve ser comido por eles mesmos e os aldeões. Entretanto, ela mencionou que um enorme grupo apareceu hoje, então não vão ter muitas sobras. O guisado tinha um sabor bem rico e era mais delicioso que o guisado feito com leite de vaca, mas o pão que acompanhou a refeição era tão duro que era impossível comê-lo sem molhá-lo no guisado. Mas teria sido melhor se tivesse carne. Foi o que eu pensei depois que terminamos nossa refeição e voltamos para o nosso quarto. E assim, eu percebi tarde demais que não resolvemos nosso problema. Quem vai dormir na cama? As duas preferiam que apenas eu dormisse na cama e elas dormissem no chão. Elas sugeriram a pior solução possível. Deixar 2 garotas dormirem no chão enquanto o homem dorme na cama, meu coração de cavalheiro iria desintegrar-se. Ainda assim, eu não tinha ideia de como convencê-las a me deixarem dormir no chão. Na verdade, eu tenho medo de camas, mas eu estive dormindo em camas por toda a minha viagem com Aru. Obriga-las a dormirem na cama como mestre delas, e eu não gostaria de usar uma ordem para forçá-las a concordarem com a minha ideia. É verdade.
Em primeiro lugar, nós não deveríamos ter essas posições de mestre e escravo. Ishinojo, vocês duas. Vocês gostariam de deixar de serem minhas escravas? Eu sugeri isso para as duas enquanto elas discutiam sobre nossa situação. No mesmo instante, e seus rostos empalideceram. Os olhos de Carol até se encheram de lágrimas. Haru, ó mestre. Eu pretendo seguir o mestre pelo resto de minha vida. Por favor, me permita ficar a seu lado. Carol também. Carol quer continuar vivendo junto de Shino-sama desse jeito. Carol não quer se separar de Shino-sama. Merda. Eu disse isso de forma errada. Ishinojo é essa, esperem. Quando eu perguntei se vocês queriam deixar de ser escravas, eu só quis dizer que devíamos remover os colares de escravos e ao invés de um relacionamento entre mestre e escravo, nós seríamos companheiros de mesma posição. Eu não estou pedindo para vocês me deixarem. E eu rapidamente me corrigi. Sério, ou eu resumi demais minhas palavras. As palavras da senhorita da estalagem foram um motivo para eu perguntar se elas queriam deixar de serem escravas. Até agora, eu ainda não pude me acostumar com os costumes deste mundo de depreciar escravos. Para ser honesto, eu cheguei ao ponto de ficar irritado com as palavras que a tia disse. Já que é assim, eu pensei que seria mais fácil se eu libertasse elas da escravidão logo. Apesar das expressões das duas terem suavizado com a minha correção, no fim, elas rejeitaram a minha sugestão. Haru, eu me orgulho por ser a escrava do mestre. Este colar pode ser chamado de minha espada de lealdade. Por favor, me mantenha como estou agora. Carol também. Carol recebeu muito felicidade de Shino-sama. Eu não posso remover este colar sem retribuir sua gentileza. Que boas garotas. Droga. Este mundo está errado por transformar essas crianças em escravas. Eu quero libertar elas da escravidão. Mesmo que eu pense desta forma, como eu deveria resolver este dilema onde elas rejeitaram a minha oferta para sair da escravidão? Aliás, o problema ainda continua sem solução. Quem vai dormir na cama e quem vai dormir no chão? De forma alguma eu posso permitir que essas duas, que acabaram de demonstrar tanta confiança em mim, durmam no chão. Ishinojo, nós três poderíamos dormir juntos, ou não, Quando eu disse isso? Haru tem razão, e a cama parece maior comparada com as camas de casal comuns. Carol também tem um corpo pequeno, então eu posso dormir se tiver um pouco de espaço. Sério? Nós três vamos dormir juntos? Carol e Haru, contanto que a mestre Ishino-sama esteja bem com isso. Ishinojo, ou então vamos dormir juntos. Nós acabamos adotando a minha sugestão. De noite, com Haru à esquerda e Carol à direita, o sonho de três dormindo juntos em uma cama estava completo, porém eu naturalmente não pude dormir facilmente. Carol estava abraçando meu braço como se fosse um Dakimakura sobrescrito 2. Haru ocasionalmente soltava um suspiro sexy e seu aroma feminino distinto estimulava tanto minha orelha quanto meu nariz, me deixando excitado. Mas com Carol a meu lado, eu não puder ficar agonognoio com Haru e só pude passar a noite em um estado meio zumbi. O sol ainda não nasceu. Volume 3. Capítulo 58, Explorando o labirinto nas montanhas, a prequela. Depois de usar o limpar para lavar o suor noturno do meu corpo e as roupas também, assim como os lençóis, eu me vesti e fiquei pronto para amanhã. De manhã, nós fomos tomar nosso café da manhã na estalagem. O café da manhã de hoje era o mesmo pão duro de ontem e leite de cabra montesa. Leite de cabra montesa tem um cheiro peculiar, mas bom, não é como se eu não pudesse bebê-lo. Parece que ele fica delicioso assim que você se acostuma com o sabor. Ishinojo, tia, nós vamos para o labirinto, mas vamos voltar para passar outra noite, então podemos ficar com 2 quartos? Dona da estalagem, um quarto simples e um quarto duplo serão o bastante? Ishinojo, sim, nós vamos aceitar isso? Eu concordei enquanto molhava o pão duro que era nosso café da manhã no leite de cabra e peguei uma moeda de prata de minha bolsa de itens enquanto segurava o pão com minha boca. Eu disse a ela para ficar com o troco como gorjeta. Haru me lembrou que isso talvez fosse necessário já que a estalagem não possuía uma placa avisando que não cobrava gorjetas. Depois de confirmar que o guisado seria feito mais uma vez esta noite, eu peguei a carne de lobo de minha bolsa de itens. Era só uma pequena fração da carne de lobo que eu não vendi para a guilda de aventureiros e nós também não visitamos o açougue. Ishinojo aqui. Você se importaria de incluir esta carne de lobo no guisado desta noite? Está tudo bem se você ficar com a porção que sobrar?
Dona da estalagem, ó. É um belo corte de carne. Está mesmo tudo bem? Ishinojo, é porque eu estou com vontade de comer carne. Dona da estalagem, entendido. Deixe comigo, eu vou cozinhar meu melhor prato. Eu acredito que as habilidades de culinária da moça podem ser confiadas. Cozinheira, em LV18. O resultado do avaliar emprego foi uma cozinheira com excelente level. Depois que terminamos nosso café da manhã, nós seguimos para a entrada do labirinto na base da montanha. Pelo que eu ouvi, o labirinto daqui é diferente. Não é um labirinto que segue para o subsolo, mas sim um que se estende para cima. Carol disse que não seria útil aqui e se ofereceu para continuar no quarto, mas eu ouvi que o labirinto para onde estávamos indo era de nível iniciante intermediário e tinha um nível de dificuldade menor quando comparado com o labirinto de Belarra, então eu pedi para Carol nos acompanhar. É porque eu queria aumentar o level de Carol. Enquanto seguíamos para o labirinto, Carol fez uma sugestão. Carol, Ishino-sama, você poderia mudar o emprego de Carol de aprendiz de maga para fazendeira? Ishinojo, por que você está pedindo isso? Carol, se Carol se tornar uma herbalista e criar poções de mana, isso irá ajudar na alquimia de Ishino-sama. Ishinojo, entendi. Então eu vou te fazer uma fazendeira, então uma colhedora quando seu level aumentar e finalmente uma herbalista. Carol, sim. Bom, Carol irá receber apenas 1/6 dos pontos de experiência, então vai levar algum tempo até que Carol se torne uma colhedora, mas assim que Carol virar uma colhedora, Carol será capaz de colher ervas medicinais que crescem na estrada e vai passar de level. Ishinojo, ao contrário de suas expectativas, eu acredito que você será capaz de virar uma colhedora mais cedo do que espera? Eu falei essa frase sugestiva enquanto íamos para o labirinto. Depois de caminhar por 10 minutos, nós chegamos a um buraco que parecia ser a entrada para uma caverna feita de mármore. Então está aí a entrada do labirinto. Não havia nenhuma sentinela por perto. Nós entramos no labirinto desse jeito. Ishinojo, sei que é um pouco tarde perguntar isso agora, mas por que há estátuas das deusas no último andar dos labirintos? Eu só pensei sobre isso agora. Ishinojo, se as pessoas adquirem as bênçãos ao orar para as estátuas das deusas, não estaria tudo bem deixar essas estátuas na entrada do labirinto ao invés de colocá-las no lugar mais difícil de se chegar? Ou melhor, em primeiro lugar, quem carregou, e qual propósito, as estátuas das deusas para o último andar dos labirintos? É isso que eu estava tentando entender. Aru, o papel das estátuas das deusas nos labirintos. As estátuas das deusas são originalmente ferramentas mágicas que acumulam e purificam miasma sobrescrito uma. Ishinojo, é mesmo? Aru, sim. Tanto na superfície quanto no interior dos labirintos, miasma é liberado quando monstros são derrotados. Miasma se torna alimento para demônios e os demônios crescem com esta substância. Para prevenir isso, as deusas fizeram suas estátuas para acumular e purificar o miasma. Ishinojo, as deusas fizeram isso? Aru, sim. Contudo, problemas apareceram. Na superfície, a quantidade de miasma transbordando aumentou e o miasma criou monstros que atacaram pessoas pois eles não puderam ser purificados naquele momento. Para prevenir isso, labirintos foram construídos para confinar os monstros. Esse é o motivo para os monstros aparecerem nos labirintos e o nível de dificuldade de cada labirinto é determinado pela densidade do miasma na região, o número de labirintos e a força das estátuas das deusas para acumular miasma. Ishinojo, e quanto às salas dos chefões? Aru, chefões nascem da massa mais densa do miasma. O motivo para levar tempo para que outro apareça de novo é a necessidade de acumular muito miasma. A propósito, a razão para minotauros aparecerem com frequência no 24º andar do labirinto de Belarra é porque há múltiplas escadas que levam para o subsolo naquele labirinto, permitindo que o miasma se espalhe com facilidade e a presença de apenas uma única escada levando para o último andar faz com que o miasma se acumule. Ishinojo, o fato de Florence ter 3 labirintos significa que o miasma se acumula mais facilmente nessa cidade? Aru, é dito que sim. Mas eu também não sei a causa. Entendo. Em outras palavras, os monstros dos labirintos nascem do miasma, então eles desaparecem quando são derrotados. Os monstros na superfície não nascem do miasma, então eles não desaparecem depois que são derrotados. Isso significa que os itens deixados são massas de miasma, ou melhor, as massas de miasma devem ser as pedras mágicas. Portanto, o que são os itens deixados? Isso deve ser investigado por grandes estudiosos. Ishinojo, os minotauros deixaram carne e eu peguei um bom número delas, mas eu perdi a vontade de comer isso.
Aru, mas eu nunca ouvi falar de casos onde comer a carne deixada por monstros nos labirintos causou danos a ninguém, então não deve ter nenhum problema. Ishinojo, eu disse isso mais como um problema psicológico. Apesar de não ser bom dizer que não gosta de algo antes de experimentar. Vamos esquecer da informação que aprendemos hoje. Além disso, aparentemente, pessoas que morrem no labirinto ou itens que são colocados no chão são sugados pelo labirinto porque essa é uma forma de prevenir o miasma de se prender a corpos e itens e formar monstros. Ishinojo, para este labirinto, eu vou seguir com os meus empregos especializados em magia, então mantenham isso em mente. Carol vai ficar atrás de mim enquanto Aru vai ficar na frente. É melhor ter habilidades para localizar inimigos em labirintos para dificultar ataques surpresa. Do lado de fora, há o perigo de ataques à distância, então eu uso meus empregos especializados em força física só por precaução. Aliás, meus empregos atuais são desempregado, aprendiz de mago, aprendiz de alquimista e aprendiz de médico. Aru, entendido. Carol, sim. Nesse momento, ou antes mesmo de eu perceber, a cauda de Aru se levantou. Aru, eu sinto o cheiro de algo, ou é o cheiro de um monstro venenoso. Ishinojo, veneno. Isso parece ser um problema, então não vá muito longe, Aru. Depois de caminhar um pouco, parece que ele foi registrado na minha detecção de presença. Ele estava logo depois de uma curva. Tudo bem. Ishinojo, fogo pequeno. Vento pequeno. A pequena bola de fogo voou e fez uma curva. Ishinojo subiu de level. Parece que o mago passou de level porque eu usei magia. Essa foi minha técnica secreta, bola de fogo curva. Ou foi o que eu pensei, mas no fim, parece que a bola de fogo atingiu a parede perto da curva. Junto com o som da explosão, um monstro apareceu, um sapo vermelho com o tamanho de um São Bernardo pulando em frente. Ishinojo, pedra pequena. Para me redimir, eu lancei uma pedra que derrotou o sapo vermelho. Sangue roxo se espalhou nos arredores e foi sugado pelo labirinto e desapareceu. O que restou foi uma pedra pequena e algum muco roxo. Ishinojo subiu de level. Habilidade de aprendiz de mago em magia de gelo obtida. Habilidade de mago em magia da terra evoluiu para magia da terra 2. Habilidade de mago em fortalecimento do MP, a menor, obtida. Habilidade de aprendiz de médico em magia de cura evoluiu para magia de cura 2. Estamos indo bem. Olhando para a lista de magias, parece que eu adquiri a magia chamada cura. Como esperado da aquisição de 20 vezes mais pontos de experiência e do 20 pontos de experiência necessários. Está tudo bem subir de level tão facilmente? Carol, Ishino-sama. Ishinojo, O que foi? Carol, por algum motivo, o level de Carol aumentou, mas... Ishinojo, parabéns. Você aprendeu alguma habilidade? Carol, sim. A acolhedora está agora disponível e a habilidade equipar foi-se também, mas, pensando bem, o level aumentou rápido demais. Carol estava mesmo perplexa. Muito bem. A expressão de surpresa de Carol também é fofa, mas está na hora de explicar sobre as minhas bênçãos. Volume 3. Capítulo 59, em Explorando o Labirinto nas Montanhas, a sequência. Carol, então Ishino-sama é um andarilho e obteve uma bênção de aquisição de 20 vezes mais pontos de experiência, Depois que eu terminei de explicar para Carol, ela disse isso enquanto refletia sobre a minha explicação. Andarilho, em outras palavras, pessoas de outro mundo. Parece que Carol não tem um sentimento de repulsa por isso. Ishinojo, você não estranhou quando o level da sua plebeia chegou ao LV10 muito rápido quando eu estava derrotando aqueles minotauros? Carol, daquela vez, Carol estava animada com a mudança de emprego, então Carol não pensou muito sobre isso. Ishinojo Bem, minha atenção também estava insanamente alta daquela vez. Enquanto refletia no evento que aconteceu anteontem, eu olhei para o muco que foi deixado. Apesar de ele ter formado uma substância parecida com uma geleia roxa, eu definitivamente não quero nem pensar em tocar nisso. Ishinojo, eu definitivamente não quero tocar isto diretamente com as minhas mãos. Aru é um muco venenoso. Colhedores podem adquirir uma habilidade para pegar ele diretamente com as mãos quando aumentam o level, mas é impossível para Carol no momento. Aru me explicou isso. Muco venenoso. Parece ruim só pelo nome. Aparentemente, entre as habilidades dos colhedores, há uma chamada colher material perigoso. Parece ser uma habilidade que permite coletar de forma segura itens perigosos que foram deixados por monstros ou durante uma colheita comum.
Ishinojo só por curiosidade, mas o que aconteceria se uma pessoa tocasse isso diretamente sem ter habilidade? Haru, com o contato direto, o veneno irá passar pela pele causando o status envenenado. Uma vez que você esteja envenenado, a única opção será usar um remédio que trate o veneno ou usar a cura de um aprendiz de médico. Aqui, uma pessoa deveria imediatamente voltar para a vila se ele fosse atacado por veneno. Ishinojo Então veneno pode ser tratado com a magia cura, Mesmo sendo uma magia que eu acabei de aprender, parece que ela já vai ser útil julgando por nossa situação atual. Eu sentei no chão, abri minha bolsa de itens, peguei alguns potes vazios daquela vez que eu tomei algumas poções e coloquei eles no chão. Então, eu estiquei meus braços. Haru, mestre, o que? Haru gritou, mas eu recolhi o muco venenoso com as mãos e coloquei ele no pote vazio. Colheita completa. De repente, minhas mãos ficaram dormentes. Olhando mais de perto, minhas mãos ficaram roxas. Se está a condição envenenado, então isso é ruim. Haru, nós precisamos tratar isso logo. Vamos voltar para a vila. Ishinojo, não entre em pânico. Cura. Minhas mãos foram envolvidas por uma pálida luz amarela. Ishinojo subiu de level. Como eu usei magia de cura, o level do meu aprendiz de médico aumentou, chegando ao LV11. O tratamento também foi um sucesso. Eu me tratei imediatamente, por isso meu HP não caiu muito. Eu tampei bem o pote e o guardei na minha bolsa de itens. Haru, mestre, por favor, não faça algo tão irresponsável. Ishinojo não foi irresponsável. Além disso, se eu não testasse isso aqui, seria definitivamente problemático se nós ficássemos envenenados em um andar mais profundo do labirinto e descobríssemos que não poderíamos tratar isso com minha magia. Haru, se esse é o caso, então ao menos me mande fazer isso. Ishinojo Eu disfarcei minha atitude irresponsável com uma risada. Se fosse para pedir que Haru fizesse algo assim, eu nem teria pensado em pegar o muco venenoso. Ishinojo, bom, desta vez foi só um experimento, então eu prometo não fazer algo tão irresponsável da próxima vez. Haru, definitivamente, não faça, ok? Mas eu não posso prometer isso. O emprego de Carol, eu mudei de fazendeira para colhedora e nós começamos a caminhar até o fim do labirinto. Pelo caminho, nós derrotamos aranhas com longas pernas, uma cobra parecida com um Tsushinoko sobrescrito assim como monstros parecidos com escorpiões. Ishinojo, certamente há muito monstros venenosos por aqui. A teia de aranha, a presa da cobra e o ferrão do escorpião foram itens que podiam ser tocados com as mãos sem proteção, então a cura não foi necessária. É claro que também havia muitos monstros não venenosos, então nós continuamos acumulando uma boa quantidade de pontos de experiência. A propósito, a maioria dos itens foi pega por mim. Como eu era a única pessoa que podia colocar os itens na bolsa de itens, os itens teriam que trocar de mão se Haru ou Carol pegassem eles. As duas entenderam isso, mas parece que me deixar com o trabalho de coletar os itens deixou elas incomodadas. Aliás, o aumento do level estava prosseguindo de forma uniforme. Primeiro, eu adquiri a magia da luz depois do aprendiz de mago chegar no LV35 e a magia da escuridão depois do LV40, onde o aumento do aprendiz de mago chegou ao limite. O título ápice do aprendiz de mago foi adquirido. Eu realmente não sei o significado desses títulos. O mago chegou ao LV25 e a magia do relâmpago se tornou magia do relâmpago 2. Como ambos o mago e o espadachim chegaram ao LV25, eu adquiri o emprego que mora no coração do Shunibyo sobrescrito 2, espadachim mágico. O aprendiz de alquimista chegou ao LV20 e eu adquiri mais métodos, e além disso, eu adquiri o emprego de alquimista. O aprendiz do médico chegou ao LV16 e eu adquiri a habilidade equipar massa. Por último, na verdade, de acordo com a ordem, isso deveria ter sido mencionado em primeiro lugar, o desempregado chegou ao LV75. No momento, eu troquei o aprendiz de alquimista com o alquimista e chegamos na sala do chefão. Ishinojo, tudo graças a Haru. Eu disse com um sorriso. Uma boa quantidade de tempo foi economizada para chegarmos no andar mais alto. Haru, havia muitos monstros venenosos neste labirinto, portanto o cheiro dele era único. Isso mesmo, Haru nos guiou para o lugar onde ela farejou os monstros que ela não tinha notado antes. Assim, a maioria desses cheiros era dos outros andares, e em outras palavras, eles eram cheiros dos andares mais alto. Haru, parece que este chefão é uma cobra de 3 cabeças. Ishinojo, cobra de 3 cabeças, Até mesmo no fim, é um monstro que combina com veneno.
Haru, ela pode lançar um hálito venenoso de sua boca, então se nós derrotarmos ela rápido de uma distância grande, não, isso não importa para o mestre. Carol, sim, isso não importa para Ishino-sama. Ishinojo, eu prefiro que vocês parem de falar que isso não importa para mim. Eu disse isso com um tom cansado enquanto abria a porta para a sala do chefão. Era mesmo uma sala espaçosa. Havia um único inimigo no centro dela. Uma cobra gigante. O corpo dela se dividia no meio em três, com três cabeças com bocas abertas. Ela tinha olhares ferozes em seus rostos. Cobra de três cabeças, não é quase como se fosse uma hidra sobrescrito 3. Porém, hidras têm 9 cabeças, não é? Se não é uma hidra, então é o Rei Ghidorah? Mas ela não tem asas e sua cor é roxa ao invés de dourada. A cobra de 3 cabeças abriu suas bocas ao máximo. Um gás roxo podia ser visto dentro delas. Parece que ela pretende cuspir seu veneno. Ishinojo, fogo. Vento. Eu usei magia do fogo e magia do vento ao mesmo tempo. O vento se transformou em um tornado e devorou as chamas, se tornando um tornado flamejante que engoliu a cobra de 3 cabeças enquanto jogava para longe o hálito venenoso que ela usou. Assim, Ishinojo subiu de level. Habilidade de aprendiz de médico em fortalecimento da defesa mágica, a menor, obtida. Emprego e médico está disponível. Habilidade de alquimista em alquimista evoluiu para alquimista 2. Métodos obtidos. Obviamente, as estratégias de Haru e Carol não fizeram diferença. A cobra de 3 cabeças desapareceu e deixou uma enorme pedra mágica e, mesmo ela sendo uma cobra roxa, ela deixou uma pele dourada. Ela era mesmo o Rei Ghidorah? Haru, tudo acabou mesmo em um instante. Carol, está mesmo tudo bem para Carol receber experiência deste jeito? As duas estavam impressionadas. Bem, eu também estava pensando se estava tudo bem crescer tão facilmente. Por enquanto, eu guardei a pele da cobra e a pedra mágica na minha bolsa de itens. Carol, mesmo assim, como esperado de Ishino-sama. Essa é a habilidade do desempregado? Ishinojo e É tudo graças ao desempregado. Foi graças ao desempregado que eu alcancei meu poder atual. E o desempregado Banzai. Desempregado é o maior de todos. Eu disse isso sem vida. Carol, então é mesmo devido a isso. Afinal, uma pessoa só pode usar um único tipo de magia ao mesmo tempo. Carol, o que você acabou de dizer? Justo quando eu pensei nisso, a sala nos fundos da sala do chefão e a porta que levava para a estátua da deusa se abriu.